Veja só, Apocalipse 13 fala de duas bestas, sabia, né? Do verso 1 até o verso 10, fala da primeira besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças, 10 chifres e tal. A segunda besta se levanta da terra e tem a aparência de cordeiro e fala como dragão. Agora, note só o que está escrito no capítulo 13, versículo 15 e versículo 16. Apocalipse 13, versos 15 e 16. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aí vem o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ok, então a marca da besta, ela pode ser colocada na mão direita ou na testa. Ao passo que o sinal, o selo de Deus, é colocado só na testa. O da besta pode ser na testa ou na mão direita. Lembre-se que testa simboliza razão, entendimento, inteligência. E mão simboliza labor, trabalho, atividades. Ok? Portanto, amigos, de acordo com a própria profecia, em Daniel 7, 25 e Daniel 8, 12, está escrito claramente o seguinte, que um dia Satanás levantaria um poder e esse poder mudaria a lei de Deus, ou tentaria mudar a lei de Deus. Você já leu isso? Daniel 7, 25, vou ler para você. Olha só, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ouviu? Os tempos e a lei. Ou seja, há uma profecia de que alguém mexeria na lei de Deus, alguém mudaria a lei de Deus. E se mudaria a lei de Deus, consequentemente iria mexer no selo de Deus. E quem é que mexeria na lei de Deus? É, obviamente, Satanás. E Satanás usaria um poder. E esse poder que Satanás usaria é o que a Bíblia chama de besta. A besta do Apocalipse. Que de besta não tem nada. Deu para você entender o que eu falei, né? Quando eu falei que de besta não tem nada, eu quero dizer o seguinte, esse movimento religioso e político, chamado de besta do Apocalipse, eles são muito inteligentes. A expressão besta é no sentido de que é uma linguagem apocalíptica que se refere a um animal e mostrando as garras de um poder, por isso é chamado de besta, que é um animal. Só que, na verdade, essa besta representa um poder político e religioso. E esse poder, no passado, perseguiu os cristãos. No passado, na Idade Média, perseguiu os cristãos, queimou Bíblias, matou pessoas e jogou a verdade de Deus por terra, como diz Daniel 8:12 e Daniel 7:25. E esse poder, chamado de besta no Apocalipse, é o poder que mexeria na lei de Deus, como profetizou Daniel. Ou seja, o que esse poder fez? Esse poder fez o seguinte, pegou o 4º mandamento, que fala para guardar o sábado, tirou esse mandamento e colocou o domingo no lugar. Deu para você entender? Ou seja, se você voltar um pouquinho na história, você vai perceber que no dia 7 de março do ano 321, Constantino, imperador romano, ele faz um decreto, ele faz um edito, ele faz um documento, onde ele diz assim, que todos os moradores, os artífices, os juízes, as pessoas e tal, ele faz uma lista e diz assim, que descansem no venerável dia do sol. Quando esse decreto foi feito, 7 de março de 321, e ele fala dia venerável, dia do sol, era o primeiro dia da semana. Porque dos 7 dias da semana, Deus colocou o nome só em um dia, que é o 7º dia, e o nome é sábado. Mas, quando Constantino fez esse decreto, esse documento, ele diz assim que as pessoas deveriam descansar no venerável dia do sol. E o venerável dia do sol, para as pessoas naquela época, era o primeiro dia da semana, que de acordo com a Bíblia, chama primeiro dia da semana. E a partir daí começou um movimento para mudar o dia de guarda do sábado para o domingo, do 7º dia para o primeiro dia da semana. Tudo porque havia aí uma certa disputa e havia um certo conflito com os judeus, porque os judeus sempre guardaram o sábado. Mas agora o movimento de Roma, o movimento do Império Romano, que trabalhou contra aí os judeus, eles começam esse trabalho para tentar colocar o próprio dia de descanso. E elege o primeiro dia da semana e coloca o nome nesse dia,
e o nome que eles colocam é domingo. Sabe por quê? O primeiro dia da semana chama domingo. Sabe por quê? Quer saber ou não? Ok, vou te contar. O primeiro dia da semana se chama domingo, porque esse nome domingo significa dia do sol. Você pode ver isso em português, em inglês, em alemão, em qualquer outro idioma. Domingo significa dia do sol. Era o dia dedicado ao sol. Consequentemente, os adoradores do sol, então tinha o primeiro dia da semana como o dia principal das suas adorações. E o que aconteceu é que colocaram o nome de domingo no primeiro dia da semana. E com o passar do tempo, a Igreja de Roma, então, assume definitivamente o que Constantino havia feito como um decreto. E a Igreja de Roma coloca essa mudança como um mandamento do catecismo. E você pega o catecismo romano, está lá o terceiro mandamento assim, guardar domingos e festas. E aquilo que era um documento, um decreto, passa a ser agora um mandamento, cumprindo o que está em Daniel 7:25, mudando a lei de Deus, os tempos e a lei, mudando a verdade em mentira. Então o que acontece? Acontece que o que a Bíblia chama de selo de Deus e marca da besta são duas coisas opostas. Quando eu falo opostas, ou seja, é uma atitude do inimigo em mexer no selo de Deus e colocar a sua marca. É mais ou menos assim, imagina um cheque. Sabe esse negócio de cheque? Hoje não se usa muito cheque, né? Mas você sabe o que é um cheque, ok? A pessoa tem conta no banco, tem lá um talão de cheque, ela emite um valor, tipo R$1.000, e ela assina o cheque. É como se alguém fosse lá e falsificasse a sua assinatura. Entendeu? O selo de Deus é a assinatura de Deus, é o sábado, é a assinatura de Deus, é a marca entre Deus e o seu povo. Mas o inimigo trabalhou para tirar o selo de Deus e para divulgar por aí o seguinte: não, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, o sábado foi abolido, para tentar tirar o que é o selo de Deus e colocar uma outra marca no lugar. Só que essa outra marca, que é o domingo que eles colocaram no lugar do sábado, passou a ser a marca da rebeldia, a marca da transgressão, a marca da apostasia, passou a ser a marca de um movimento que se opôs a Deus, de um movimento que se coloca no lugar de Deus, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4 e 5. É forte isso, não é? Claro que é forte. Mas aqui nós estamos para estudar a Bíblia e estudamos com muito respeito a você, porque o que nós queremos é que você seja protegido, porque o inimigo quer destruir você, mas ele não tem poder. Ele já foi destruído na cruz pelo sangue de Jesus. Amém?